É aqui, vem aqui, só para mim mostrar. Olá, boa noite a todos. Hoje estamos estreando aqui o programa, né, de entrevistas, esse programa Frente a Frente com Robson Freitas. E para iniciarmos com o pé direito, o convite foi feito para uma pessoa que eu considero uma pessoa muito especial, né? Obrigada. E vou fazer a apresentação da nossa primeira convidada de hoje, né, que vai iniciar o programa de entrevistas. Hoje estreamos nosso programa Frente a Frente com Robson Freitas e a convidada para iniciarmos essa primeira entrevista é uma mulher que trilha o caminho do sucesso, tendo como marca registrada sua simplicidade e inteligência. Ela é filha de Manuel Felipe dos Anjos e Terezinha Amélia dos Anjos. Seus pais tiveram 12 filhos. Ela é natural da cidade de Nova Cruz, mas se considera uma serra caiadense de coração. E lá, na cidade de Serra Caiada, ela vive há 23 anos, mostrando que é possível transformar a realidade de um povo com muito amor, dedicação e responsabilidade. Ela já está no seu segundo mandato e vem representando muito bem a força da mulher potiguar. Eu estou falando da querida Socorro dos Anjos, prefeita do município de Serra Caiada. Boa noite, prefeita, tudo bom? Seja bem-vinda ao programa Frente a Frente com Robson Freitas. Obrigado, Robson. Boa noite. Eu agradeço imensamente o convite carinhoso aqui de toda a equipe da TV Web Central. Quero parabenizar a iniciativa de um projeto tão audacioso, né, visionário. E eu não poderia jamais deixar de faltar, de vir de prestigiar o meu amigo Robson Freitas. Você me conhece, né? Acho que talvez na minha essência
já caminhou ao meu lado, assim, já teve em muitos momentos da minha vida compartilhados diversos momentos da minha vida compartilhados com você. E eu quero pedir desculpa a todos os seus seguidores, as pessoas que estão nos assistindo hoje aqui pela TV Web. Sexta-feira passada, por motivo de trânsito em Natal, não consegui chegar a tempo, mas fiquei com muito a pena, com um sentimento assim, constrangimento também, porque eu estava numa ansiedade muito grande de estar aqui com você. Pedi para a minha chefe de gabinete, Fran Suíça, vir aqui dar a você a notícia que eu não tinha como chegar, mas não poderia jamais deixar de estar aqui. Eu fiz questão de, mesmo cansada, depois de um comício ontem que tive, das coisas que tem que resolver hoje, eu fiz questão de pernoitar aqui em Serra Caiada só para não ter problema com o horário aqui com você. Com trânsito. Está explicado, então, eu que fico agradecido, lisonjeado com a sua presença, né? E preparada para as perguntas? Preparada. Pronto. Preparada. Vamos lá, a primeira pergunta para a nossa entrevistada. Todos a conhecem como Socorro dos Anjos, a prefeita de Serra Caiada. Mas você é natural da cidade de Nova Cruz. Me fale um pouco como foi sua infância na cidade de Nova Cruz. Me fale um pouco sobre sua família, amigos e se tem saudades da infância. Vamos começar lá de trás, lá de trás, do início, né? Eu nasci na cidade de Nova Cruz, como você bem falou aí no texto, meus pais tiveram 12 filhos, meu pai é um casal de agricultores, e eu tive uma infância, graças a Deus, assim, muito feliz, tive uma família que soube me orientar, cuidar da minha vida, né, tanto minha como dos meus 12 irmãos. E a minha infância foi uma infância muito simples, porque como filho de agricultor, a gente vem da simplicidade mesmo. E essa mesma simplicidade que eu tento carregar na minha vida, na minha essência, e tentar passar também para quem convive comigo e também para minha filha Gabriela. Com certeza teve muitos amigos lá. Muitos amigos. Continuo tendo muitos amigos, tenho muitos familiares ainda lá em Nova Cruz, tenho alguns irmãos que moram lá, meus pais ainda têm propriedade lá. Mas... Como era a criança Socorro, a filha Socorro? Era estudiosa, gostava de brincar? Como era a sua infância lá na cidade assim? O dia a dia de Socorro? Minha infância tive toda a liberdade de brincar com meus amiguinhos de rua, né? Mas minha mãe sempre muito atenta, com cuidado, porque minha mãe sempre foi muito cuidadosa e zelosa com os filhos, sempre encaminhou a gente para a escola, tive uma ligação religiosa muito forte desde pequena, porque minha mãe também era católica na época, e minha mãe sempre me encaminhava os filhos tudinho para ir para o catecismo, para a missa de criança. A gente sempre teve esse elo muito religioso também. Como escola, graças a Deus, nunca dei problema nenhum à minha mãe, né? Sempre fui dedicada nos meus estudos e fiz grandes amizades, mas tive uma infância na época que tomava muito banho de rio, que andava muito na zona rural, no sítio, de subir em pé de manga, de fazer arte. Que hoje a gente, essa infância na nossa região, assim, no nosso dia a dia, está quase sumindo, né? Essas brincadeiras de antigamente, essa liberdade que nós tínhamos de brincar, como você mesma disse, de tomar banho de rio. Hoje está um pouco mudado o cenário. Tomar banho né? de chuva, nas bicas, sair correndo nas ruas, essas coisas são muito marcantes na minha vida. Tanto que hoje, até hoje, quem me conhece sabe que eu não posso ver chuva, que eu fico doida para tomar banho de chuva, porque isso ficou muito impregnado na minha essência, sabe, Robinho? E essa infância simples, mas com todo o cuidado que eu tive da minha família, foi muito importante. Eu digo sempre, eu hoje sou a mulher que sou, porque minha mãe e meu pai conseguiram nos encaminhar muito bem na vida, assim, tiveram muito cuidado com a gente, com quem a gente andava, o que a gente estava fazendo, sempre estava buscando orientação das pessoas para saber com quem a gente estava andando. Então, eu devo muito à minha mãe e ao meu pai, porque os dois souberam fazer essa proteção dos filhos, que é o que eu acho que ainda hoje falta muito assim na nossa sociedade, essa questão de proteção dos pais, de estarem atentos aos filhos, com quem andam, o que estão fazendo, né? Eu acho que falta isso, e talvez por isso que a gente veja hoje tantos jovens hoje pegando outros caminhos que às vezes nos deixa triste
e que traz sofrimento para a própria família. Falta a proximidade do pai e de uma mãe junto ao filho na orientação. Você acha que falta isso hoje em dia? Eu acho que falta isso hoje em dia. Eu tiro assim, pelo exemplo da minha própria família, nós somos 12, somos 9 mulheres e 3 homens, e eu tenho só uma filha e eu já sei o cuidado que eu tenho que ter. Imagine uma mãe ter 12 filhos e ter aquela dedicação, aquela preocupação, que eu digo sempre assim, ó, filho é como você, eu digo pelo exemplo assim de agricultor como meu pai, né, que meu pai criava muito gado, e eu via ele nos horários que tem que botar gado para ir pastar, para ir para o curral, para ir tomar água, tinha os horários, e quando chegava num determinado horário dele botar para o curral, ele saía tangendo, né, para eles não se desviarem do caminho. Eu digo que filho é do mesmo jeito, os pais, eles vão ali... Você chegou a ajudar seu pai na lida com o gado? Lógico. Lá, meu pai criou a gente pastorava gado, a gente pegava comida, o pai também criava porco para vender, sabe que a vida de agricultor é sacrificada, né? Criava porco para vender, a gente pegava a comida de porco nas casas para levar para... Os irmãos participavam todos eles? Participavam, todos eles participavam. E meu pai dizia assim, às vezes a gente mocinha ficava com vergonha, aí meu pai dizia, minha filha, olha, eu quero que vocês sejam reconhecidas como meninas de bem. Quando vocês passem nas ruas, as pessoas falem ali, as filhas de seu Manel Dedé, o homem que trabalhador, que sabe criar os filhos. Não que vocês passem na rua e o pessoal esteja dizendo, olha, aquilo é a filha de um homem errado, aquelas meninas não prestam, são preguiçosas, são isso e aquilo. Aí ele dizia, vocês têm que ter orgulho disso, né, para vocês terem vergonha disso. E, lógico que na época eu não me sentia tão confortável naquela situação, mas depois que eu amadureci, eu vi o quanto isso foi importante para a minha formação hoje, né? Assim, porque os jovens geralmente têm que se ocupar, né? Ou se dedicam aos estudos, dedicando também ao trabalho e ajudando a família e assim formando uma sociedade melhor, né? É por esse caminho. É por esse caminho, Robinho. Eu acho que nós temos que ensinar os nossos filhos, eles a pescarem desde cedo. Sim. A responsabilidade que eles têm que ter com a própria vida deles. Saber encaminhar os filhos na vida não é você dar a eles tudo o que eles querem. Porque nem sempre eu tive tudo que eu queria. Às vezes eu chegava na escola e via determinadas crianças com determinadas roupas, com determinadas bolsas, e a gente quer também, né? E eu chegava em casa e ia para minha mãe que queria, a mãe ia explicar, olha, mas seu pai não pode, por isso, porque tem a comida, tem a água, tem o gás, ela ia mostrar para a gente por que não podia. E essa era a lição que ficou para mim, tanto que com meus 13 anos de idade eu comecei a trabalhar, porque eu queria... Qual foi o seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego foi numa loja de calçados. Oh. Numa loja de calçados. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos dar prosseguimento aqui nas perguntas. Vamos para a segunda pergunta de hoje. Você teve que superar muitos obstáculos, ainda quando criança, já que vem de uma família numerosa com 12 irmãos. Quais eram os seus sonhos e obstáculos que teve que superar? Os meus sonhos, Robinho, quando eu entrei na minha adolescência, como eu via todo o sacrifício da minha mãe, né? O do meu pai via também, porque o meu pai era um agricultor, meu pai chegava em casa às vezes 10 horas da noite, meia-noite, manhã reclamava com ele. Sim. Por conta que achava um exagero dele estar trabalhando, e às vezes eu também dizia, pai, não tem para que o senhor ficar até uma hora dessa no roçado e tal, mas o meu sonho sempre foi de dar uma vida melhor para minha mãe, porque eu também via e queria dar tipo a televisão do momento, o aparelho de som do momento para minha mãe. E meu primeiro trabalho, emprego que eu tive, foi justamente foi comprar uma televisão para minha mãe. E eu sempre fiz tudo para minha mãe, assim, porque logicamente estava fazendo para meu pai também. Então, meu sonho era sempre dar o melhor para minha mãe. E o meu sonho, eu nunca tive grandes sonhos de ser médica, de ser esses sonhos assim, advogada. Eu nunca tive uma ambição assim de querer ser nada grandioso. Eu queria sempre ter o que fosse o suficiente para me realizar o que eu gostaria no momento e de eu poder ajudar meus pais. Socorro, você, os poucos momentos assim que eu observei, eu já lhe conheço já há algum tempo, e é uma característica sua. Você tem um carinho especial pelos idosos.
A gente nota quando você se aproxima, quando você conversa. Me explique por que é que você é tão dedicada ao pessoal da terceira idade, com essa atenção tão especial, como você tem, tão verdadeira. Eu acho que a minha ligação com os idosos, eu acho que vem de uma... Eu, desde criança, eu perdi meus avós muito cedo, tanto que eu sou uma das penúltimas filhas de minha mãe, e eu perdi meus avós muito cedo, então, quando na minha fase da minha adolescência, eu já não tinha nem meu avô nem minha avó. Teve três, aliás, avós meus que eu não conheci. Só conheci o pai do meu pai, que também foi um curto período de tempo assim que eu curti ele. E então acho que isso eu tinha uma carência muito grande de ter um avô, tanto que desde muito pequena eu perdi o meu avô por parte de pai. Eu acho que eu tinha 7 anos de idade, então praticamente eu não tive muito contato, né? Assim, quando me entendi de gente, de saber quem era meu avô. Aí desde os 7 anos de idade, quem me conhece em Nova Cruz sabe que eu sempre fui apegada a pessoas idosas. Eu tinha os velhinhos da rua, era todos meus avós. Seus amigos, seus próximos, né? Assim, você considerava como avós. Como os avós. Certo. Então, vamos lá para a terceira pergunta. A simplicidade é sua marca registrada. Talvez esta seja o grande segredo do seu sucesso na vida profissional. Você acha que certos valores, como simplicidade, compreensão, amor ao próximo, estão cada vez mais esquecidos pela sociedade atual? Eu acredito que sim, acredito que sim. Eu acho que as pessoas hoje, elas deixam de viver a própria vida para tentarem viver a vida dos outros e esquecem de valorizar o que elas são. Eu acho que a simplicidade é você reconhecer quem você é. Para mim não importa o que as pessoas vejam de mim, o importante é o que eu me veja, é o que eu sou. Então, aí tem muita gente que deixa de viver essa simplicidade delas. Eu acho que a simplicidade é a sua essência. E eu acho que ninguém deve perder a sua essência por nada nesse mundo. Eu acho que é o nosso DNA. Se você sabe quem você é, não importa o que as pessoas pensem ou falem de você. E hoje falta muita compreensão nas pessoas, porque as pessoas hoje vivem de pré-julgamento. As redes sociais, sim, hoje, a gente vê isso. As redes sociais veio para ajudar muito, é uma ferramenta super importante, mas a gente vê muitas pessoas pré-julgando as outras por uma informação que elas nem analisam se é verídica ou não. Aí falta compreensão nisso, e essa falta de compreensão é justamente... E prejudica por inteiro, né? É um processo que, depois que você compartilha assim, determinadas informações, né, em redes sociais, isso vai prejudicar aquela pessoa pela vida inteira, né? E você acha assim, a questão da amor ao próximo, está faltando isso na sociedade? Tá. As pessoas hoje estão mais... Está faltando isso nas pessoas? Pelo menos é o que eu sinto. Eu acho que as pessoas estão ficando muito individualistas. Sim. As pessoas não estão muito se importando para o que o vizinho está passando do lado. As pessoas não estão se doando tanto como deveria se doar ao próximo. As pessoas andam realmente muito distante de Deus também. Hoje a gente conta quem passa para uma igreja católica, a gente conta quantas pessoas passam com a igreja evangélica. Sim. Né? E eu acho que quando não se tem essa essência de fé, de amor, de caridade, eu acho que as pessoas, quando não tem isso, as pessoas acabam se retraindo muito nelas próprias e esquece de compartilhar o amor, né? De viver o amor, de ajudar um ao outro. A gente vê hoje muitos filhos, Robinho, que abandonam os próprios pais. Né? A gente vê hoje que às vezes tem um vizinho do lado doente e a pessoa que mora aqui do lado não vai nem visitar um vizinho. Né? Estou dizendo isso generalizando, não, mas acontece muito isso. Acontece bastante, verdade. Né? Coisas que a gente não via alguns anos atrás. É como se as pessoas hoje, a cada dia, estivessem se trancando por trás dos seus próprios muros e só elas existem, né? E é como se os demais não existissem. Né? E a família, ela tem que ser protegida como um todo, né? E assim, a gente que é pai, que é mãe, se dedica a um filho e quando chegar a uma certa idade, a gente notar que aquele filho vai abandonar um pai ou uma mãe. Isso é complicado na sociedade e a gente nota, as notícias correm, às vezes, nos jornais e isso entristece a gente. Entristece. É verdade.
Na sua simplicidade, na sua juventude, desculpe, na sua juventude, o que mais lhe influenciou para se tornar a pessoa que é hoje? Minha família. O grande suporte? O grande suporte. Graças a Deus eu tive assim um grande exemplo de pai e de mãe, mesmo na simplicidade deles, Sim. da forma deles, mas eles souberam me passar valores que eu carrego para a minha vida toda. Uhum. Tanto, Robinho, assim, que quem me conhece sabe, eu faço questão de narrar a minha história. Nunca me envergonhei da minha história, porque às vezes tem pessoas que... eu me casei e vim numa família muito humilde, né? E eu, graças a Deus, tive a bênção de Deus de me casar com o Fausto, que veio de uma família, nasceu num berço de ouro. São dois mundos diferentes, né? E eu Como foi lidar com isso, você, no início? É aquela questão que eu falei, quando a gente sabe o valor que nós temos, não precisa ninguém dizer quem a gente é. Uhum. Então, na minha simplicidade, eu sempre soube o valor que eu tinha, por ser uma menina de família, de ser uma boa filha, de ser trabalhadora, de andar de cabeça erguida, né, de ser esforçada. Eu sempre conheci meus pontos, sempre consegui visualizar meus pontos fortes que eu tinha. E sempre fui muito temente a Deus também. Então, quando eu conheci Fausto, que a gente começamos a namorar, foi dois mundos diferentes. Sim. E eu nunca me envergonhei de dizer para quem estava perto de mim, eu sou de Nova Cruz, meus pais são agricultores. Venho de uma família simples. Nunca tentei ser o que eu não era, né? E isso lhe ajudou, né, a vir trilhando o caminho do sucesso. Né? Eu acho que isso me ajudou muito, porque eu acho que é a minha essência. Eu acho que é a essência de cada uma pessoa. Você tem que tentar preservar aquilo que você é, né? Que você tem por essência. Se precisasse melhorar alguma coisa, eu melhorei muito em algumas coisas também, né? Melhorei muito em algumas coisas também. O casamento, é difícil manter um casamento esse tempo todo? Já está há quanto tempo casada? 23 anos. 23 anos. 23 anos de casamento, 23 anos de política, né? Assim, dentro da política, que é difícil os casamentos permanecerem na política, né? Sim, sim, sim. A gente vê várias histórias tristes dentro da política, de casamentos que se dilaceram na política. Sim. E a política, ela veio na vida da gente, na minha vida, ela veio assim para unir ainda mais. É verdade. No tempo de escola, como era socorro estudante, alguma vez pensou que chegaria a se tornar a ser prefeita, sendo tão bem avaliada, e qual a sua formação atual? No tempo de escola, meus sonhos, sempre como eu disse a você, foram sonhos medianos. Nunca tive grandes sonhos, né? Grandes sonhos. Mas eu tive assim, de Deus, acho que uma preparação para chegar onde eu cheguei. Sim. Né? Aí eu me perdi na pergunta aí, Robinho. Foi do tempo de escola, foi. Qual a sua formação atual? Sim, aí a minha formação atual, eu sou formada em bacharel em administração, aí depois fiz gestão pública e hoje estou fazendo a faculdade de estética e cosmetologia. Nossa, então, para quem não almejava assim um currículo, né, tão grande. Já está bem caminho andado, né, já está bem avaliada aí, viu? E já estou pensando na quarta. Tudo bem, vamos lá. Como se deu a sua saída da cidade de Nova Cruz, abraçando de vez a cidade de Serra Caiada, onde você mora hoje há 23 anos? A minha saída de Nova Cruz, eu saí de Nova Cruz, na realidade, aos meus 13 anos de idade, quando eu fui trabalhar no Rio de Janeiro, morar com a irmã minha no Rio de Janeiro, e passei lá ainda quase 9 anos. Quando eu retornei aos 20 anos, para 21 anos, foi quando eu conheci Fausto, e aí estamos há 23 anos casados em Serra Caiada, e são 23 anos assim de uma história construída com muito sacrifício, mas a gente vem ao longo desses 23 anos... Foi difícil sair da casa da mamãe, assim, e morar de vez em uma cidade que você não conhecia, tendo em vista, como você mesmo falou, você vindo de uma família mais simples e Fausto de uma família da alta sociedade. Você sentiu essa dificuldade por sair de perto da família e ir para um mundo desconhecido, digamos assim? Senti, Robinho, lógico, senti. Senti um pouco de dificuldade de aceitação no início, que é normal. Normal. Que é normal.
né? Quando eu cheguei também em Serra Caiada, senti outra dificuldade de aceitação, né? Também que é normal. Mas com o tempo, as pessoas foram lhe conhecendo, né? Isso foi facilitando sua vida por lá. Isso, com certeza. Aí vem a questão das pessoas que começaram a perceber quem você é, qual é a pessoa, quem é a pessoa que está ali por trás da figura de Socorro, né? Que era Socorro até hoje continua sendo, né? Socorro de Faustinho, né? Sim. Que muito me orgulha. Socorro de Faustinho, mas a princípio quando eu cheguei vem de uma cidade, aí vem de outra cidade para ser aceita em Serra Caiada. Uns me olhavam assim, quem é, de onde vem, o porquê, né? Mas você, com esse seu jeito, eu acho que não teve... Você conquistou rapidamente o pessoal, o Serra Caiadense. O povo Serra Caiada hoje não vive sem Socorro. Ele abraça de uma forma onde você passa. A gente nota esse carinho, esse respeito com a prefeita, né? Por onde você passa. Eu tenho comigo, Robin, essa questão de ser muito carinhosa, assim, porque meus pais, mesmo com os 12 filhos que tinham, nunca faltou carinho dentro de casa. Às vezes o pessoal, quando eu cheguei, porque eu gosto muito de abraçar e de cheirar as pessoas, logo quando eu cheguei, o pessoal achava que era alguma coisa, tipo um estereotipo que eu tinha criado. Só que é da minha essência de gostar de abraçar as pessoas. E quem me conhece diz assim, como é que tu abraçasse ali, aquela pessoa estava bêbada, estava fedorenta, isso aqui, como é que tu consegue? Eu não consigo, Robinho, discriminar ninguém, não. Tá entendendo? Não consigo, é da natureza. E nem posso, e nem quero, nem gostaria. Exatamente. Mas essa questão do cheiro, do abraço, foi muito do meu pai e da minha mãe. Meu pai tinha 12 filhos, e que é isso que essa imagem que é linda. Meu pai, mesmo cansado, mas ele não dormia sem antes ir na nossa cama, olhar um por um, cheirar um por um. A gente nota, quando você fala do seu pai, seus olhos brilham demais. Né, Robinho? É muito marcante seu pai em você. É muito marcante. Realmente, muito marcante. É por isso que eu digo, se todos os pais soubessem a importância que Seus pais são vivos? Meu pai faleceu já acho que há 5, 6 anos atrás. Então, só estou com a minha mãe viva, graças a Deus, que está com 80, vai fazer 82 anos agora. Mas toda semana eu tenho que passar umas 2 vezes lá na casa dela para dar um cheiro nela, tomar café com ela, dizer que amo ela. É toda uma preparação, né? Que é para ela não sentir a falta da filha. Que é para não sentir a falta, Mesmo tendo 12 filhos, né? Mas nenhum é igual ao outro. Com certeza, com certeza. Lembro que você participou como integrante da quadrilha Sol Love, muito conhecida na cidade de Serra Caiada e em toda a região. Vale ressaltar que nessa época você era a primeira dama do município. E o que o pessoal achava da sua participação na quadrilha como dançarina? Como era a reação das pessoas quando você chegava nos festivais de quadrilha para se apresentar com a quadrilha Sol Love, que é uma referência no estado, né? A quadrilha que fez muito sucesso. E estava lá a primeira dama de Serra Caiada se apresentando como qualquer outro integrante normal. Como era a reação das pessoas quando você chegava? Era bem interessante. O pessoal não acreditava. Corria para saber se era verdade, para perguntar, é verdade, você é a primeira dama e dança? Eu não achava nada demais, né? E não acho nada demais até hoje, mas o pessoal, como é que se diz, ficava abismado assim, como é que pode? A primeira dama da cidade está dançando, e não era só dançando, era pegando as coisas, trabalhando na equipe de apoio, Sim. botando as peças em cima do caminhão, né? Cuidando dos jovens também, né? Sendo a Socorro? Sendo a Socorro na sua essência. Socorro, e assim, a quadrilha Sol Love, como eu disse, é referência. E você tem um carinho especial, a quadrilha saiu em alguns anos, e agora a quadrilha, me parece que já faz uns 2 ou 3 anos que não sai para disputar os grandes festivais. Você tem algum pensamento voltado com os bons olhos para a quadrilha? Na realidade, Robinho, a quadrilha ela parou não por falta de incentivo meu, né? Foi por conta que a própria juventude da cidade não se mobilizou para isso. Eu já tentei, eles que estão me assistindo sabem que o que eu estou falando aqui é verdade, já tentei várias vezes, sentei com o Fran Suíça e a equipe, juntando o grupo novamente para tentar ver se a gente
refaz esse grupo, mas infelizmente hoje o grupo ele não consegue mais se unir para sair, tá entendendo? Aí hoje o que é que acontece? Hoje para uma quadrilha sair para competir, ela tem que ter mais de 100 componentes, né? Você vê aí, tem visto nos festivais, sim, que são megas estruturas, né? Uhum. Aí quando chega aí, que eu acho que é até uma desigualdade nesses critérios aí, que eu acho que deveria se estabelecer uma quantidade de componentes com relação ao luxo, nem tanto, que cada um vem com o luxo que puder. Mas uma quadrilha as quadrilhas dos interior hoje não conseguem mais competir com as quadrilhas da capital. Não consegue, né? Não. Então, por mais que você hoje queira colocar uma quadrilha com 40, 60 componentes, você chega dentro de um festival, você nunca vai para ganhar um primeiro lugar. Porque o que ganha hoje um primeiro lugar são logicamente, que tem o trabalho da estrutura de trabalho, mas também o volume de bailarino que chega dentro de uma quadra cantando, dançando, não se compara com a de 60, de 40 componentes. Mas nem por isso, né, Socorro? Assim, a cidade de Serra Caiada, a gente sabe que vem valorizando a cultura, né? Serra Caiadense e a cultura norte-rio-grandense, porque também é berço de festival de quadrilha, né? Assim, o pessoal, os quadrilheiros que esperam, né, por esse momento, já para participar do festival de quadrilha, que tem sido um grande evento da sua administração. Com certeza. Isso? Fala um pouco sobre o Festival de Quadrilha. O Festival de Quadrilha, lá de Serra Caiada, na realidade, começou a surgiu no ano 2000. Foi a primeira vez que a gente fez um arraiá lá na cidade. Eu comecei a dançar quadrilha desde muito cedo, lá em Nova Cruz. A gente fazia as quadrilhas de rua. E lá na minha casa, meus irmãos, a gente organizava uma própria quadrilha da rua que nós morávamos. Então, eu já tinha esse apego cultural junino muito grande. Quando eu vim para a Serra Caiada, né, aí no ano 2000 a gente fez o primeiro Arraiá da Serra, mas era só a quadrilha de Serra Caiada, era só a ornamentação da rua que eu fiz. A gente montou uma quadrilha tradicional, a gente até alugou a roupa aqui da Lampião na época para a quadrilha, mas eu fiz uma estrutura para a época muito bacana, né? E foi quando surgiu o primeiro arraiá. Aí de lá para cá a gente já está em qual, François? Isso é no 10º, é o 18. Oi? 13º? Arraiá da Serra. Então já 13º. Eu acho que não é só isso não, é mais. Sim, então assim, a gente já vem com um tempo já aí, e cada ano a nossa estrutura melhora, a quantidade de quadrilheiros também aumenta. E a gente vem investindo no festival. Apesar de não termos a nossa quadrilha, né, a Solove, mas antes do Arraiá da Serra, um dia antes, a gente faz o Arraiá da Educação, onde é um dia onde todas as escolas se organizam e preparam o seu arraiá e já usam prestigiando as quadrilhas do município e das escolas. Bom, como é ser mãe, esposa e administrar um importante município com 12 mil habitantes, considerado por muitos a princesinha do Trairi? Para mim, Robinho, é uma felicidade assim, muito grande eu estar à frente do município de Serra Caiada, cidade que eu amo, que me acolheu de coração, um povo que é muito querido, um povo amado. Eu tenho um respeito, um carinho por Serra Caiada, por aquele povo assim, que é o meu povo. Eu não tenho nem como explicar, tenho um amor muito grande por Serra Caiada. E Deus me deu essa oportunidade de estar à frente, já estou no meu 2º mandato. Tive a felicidade de ser a primeira mulher prefeita de Serra Caiada. É um marco na história de Serra Caiada. Entrou mesmo para a história do município, Entrei né? para a história do município com pé direito. E eu tenho meu marido, que também foi prefeito por 2 mandatos, 3 mandatos com de vice-prefeito, mas a gente sempre teve uma vida de trabalho, dedicação ali. A gente vive dedicadamente ali a Serra Caiada. Por isso que ela hoje ela é considerada assim a princesinha do Trairi, é quem abre as portas do Trairi. E consegue dividir o tempo entre prefeita, esposa e mãe? Consigo. Como é que divide esse tempo? Consigo. A ferramenta é o amor, é o combustível. A gente só consegue ser bom no que faz quando a gente tem amor àquilo que faz. Então, eu amo ser esposa de Faustinho, amo ser mãe de Gabriela e amo trabalhar para Serra Caiada. Falar na sua filha Gabriela, eu que a conheço,
Ela é muito parecida com você. Lhe pergunto, alguma pessoa já lhe confundiu a sua filha com você? Confunde direto. É sua cópia fiel. Direto. Herdou da mãe a simpatia. Que bom, né? Eu pude acompanhar uma luta, não só da gestão do então prefeito da época, Faustinho, seu esposo, mas de todo o povo de Serra Caiada, que sofreu com fortes chuvas, causando enchentes, onde as ruas e avenidas ficaram alagadas e muitas pessoas ficaram desabrigadas. Como foi para você presenciar tudo aquilo naquela época? Naquela época foram tempos muito difíceis em Serra Caiada. Eu acho que é onde Deus testa a nossa solidariedade e a capacidade administrativa. Acredito que grandes lutas assim é dada a quem tem de Deus a missão de tentar resolver, né? A missão de resolver. E Serra Caiada, eu presenciei 2 grandes enchentes em Serra Caiada. Eu acho que uma das tais, eu acho que você até chegou lá para filmar a cidade totalmente alagada. Então foi um período assim de muito sofrimento para as famílias, onde a gente via no dia a dia assim as pessoas chorando porque perderam suas casas, perderam seus móveis, colchão, roupas. E o pessoal o pessoal mais humilde, é a única coisa que eles têm aquilo, né? Então, quando vem uma chuva, que é uma bênção de Deus, mas que destrói aquilo tudo, é marcante, assim, ficou muito marcado assim, na minha vida os relatos que eu escutava. Para resolver esse problema, a administração do seu marido, Faustinho, na época, recorreu ao governo do Estado e conseguiu trazer uma obra de grande importância que eu acredito que solucionou o problema, que foi aquele canal. Até hoje, como foi a luta de correr atrás, de tentar uma solução junto ao governo para solucionar de vez essa questão de enchentes na cidade? Robinho, quando a Fausto assumiu a prefeitura, no ano de 2001, vocês aqui de Tangará e as pessoas das cidades próximas sabem como era Serra Caiada, né? Serra Caiada, as pessoas praticamente não sabiam onde ficava, porque Serra Caiada era coberta de algaroba, era uma cidade que era até difícil de você planejar ela por conta das assoreações dos rios, né? Porque tem o riacho do Catolé e tem também assoreado também pelo rio Jundiaí, que são 2 rios que cortam a cidade. E a cidade foi crescendo à margem desses 2 rios. E qualquer enchentezinha que tinha, qualquer chuva que desse, já se acabava com a cidade toda, com boa parte da cidade. Então, foi quando a gente presenciando e sentindo na pele isso, porque a gente sempre teve presente nos momentos mais difíceis da cidade, foi presenciando isso que a gente viu que havia uma necessidade de um projeto grandioso como aquele, que é o canal, a construção do canal. O Fausto fez o projeto, levou os engenheiros técnicos, fez o projeto, tentou na época assim, em Brasília, não conseguiu, porque... Aquela obra estava avaliada na época em quantos, lembra? Não, acho que uns 2 milhões de reais na época. Era muito e assim, e vocês correram atrás, lutou e conseguiu. Aí foi quando entrou, aí pronto, lá dentro do governo federal na época, né? Eles não olham para os pequenos municípios. Você vai, é de onde? Serra Caiada, quem é essa? Onde é Serra Caiada? Qual a população? Para eles não tem densidade eleitoral para uma grande obra de ter uma representatividade de porte, que se transforme aquela obra em votos para quem quer que fosse, né, na época. Aí foi quando o Fausto, na época, a gente estava apoiando o Fernando Freire numa campanha de governo. Aí no segundo turno a gente apoiou a então governadora Vilma. Né? A gente mudou assim 7 dias, toda a votação que a gente deu para Fernando Freire, a gente mudou assim 7 dias ou 5 dias, toda a votação para a governadora Vilma na época. De Farias. E na época foi o primeiro projeto que Fausto pediu ao governo do Estado. Né? E foi quando ela realmente pegou e liberou o recurso para a construção daquela obra. E hoje perguntou o que é que você quer. Fausto poderia ter querido qualquer outra coisa que desse mais votos, assim, porque o pessoal geralmente é muito ligado a calçamento, né? A cidade precisava, mas ele disse, não, eu quero essa obra aqui. Aí foi brigar para ter, não foi fácil também para ele
conseguir essa obra, esse recurso, não. Aí ele também foi brigar, foi com a força política dos votos que tinha obtido em Serra Caiada para tentar conseguir uma obra daquele porte para Serra Caiada. E lutou até o quanto pôde para esse dinheiro ser liberado, porque não é só a palavra de dizer vou fazer, né? Eu digo assim, da governadora na época, vou fazer, mas se ele não tivesse corrido atrás com os projetos e brigado, as brigas que eles brigou dentro das secretarias para que o recurso fosse realmente liberado, aquela obra não teria saído e não estaria hoje, uma obra hoje que está ali em Serra Caiada, que eu não sei nem alçar em quantos milhões hoje valeria uma obra daquela. Vilma de Farias, para você, foi uma grande governadora? Foi uma grande governadora da sua época, foi uma grande governadora. Após todos esses anos morando na cidade de Serra Caiada, o que encanta a prefeita Socorro é a simplicidade das pessoas, as amizades. Como você define o povo serra caiadense? O que me encanta em Serra Caiada é o carinho do povo, a simplicidade do povo da minha cidade. É um povo muito guerrido, que ama a sua terra. Cada dia que passa, assim, eu tenho essa responsabilidade de cuidar ainda mais daquela cidade, daquela população. É uma população hoje que Robinho, eu tenho dito assim, é uma cidade pequena, nós hoje temos quase 13 mil habitantes, que precisa diretamente de ações que realmente o gestor público promova. Então, a responsabilidade de quem está gerenciando uma cidade pequena é muito maior de quem gerencia uma cidade tipo Mossoró, Parnamirim, Natal, Santa Cruz, porque cidade pequena é sinônimo de humildade, né? Uhum. A senhora divulgou em sua página oficial no Facebook a seguinte frase, abre aspas, não é uma prefeitura 0,8, é uma prefeitura 0,6. Não temos 2 mil habitantes, nós temos quase 13 mil habitantes. Recentemente, a senhora voltou a usar as redes sociais para comemorar a conquista, onde o município passou do coeficiente de 0,6 para 0,8. E a frase usada desta vez foi: muito feliz por mais essa conquista para o nosso município, que passou de 0,6 para 0,8 do FPM. Fale um pouco sobre essa nova conquista para o município. Robinho, Fausto preparou o município, quando ele assumiu os 2 mandatos consecutivos como prefeito, preparou o município para ele ir para 0,8. As pessoas, às vezes, que estão de fora, não têm essa visão de que uma cidade se emancipa a partir de 2 mil habitantes. Então, ela fica sendo 0,6, né, até 10 mil habitantes. Sim. Aí, a cidade que tem 2 mil habitantes recebe o mesmo tanto que uma que tem 8 mil habitantes, 9 mil habitantes. Né? Que é a cota do FPM que vem do governo. Que são os repasses institucionais que vêm do governo federal. Né? Então, Serra Caiada estava recebendo, Fausto preparou a cidade para ir para 0,8 nas duas gestões dele. Aí, infelizmente, quando foi então, conseguimos fazer o nosso sucessor. Ganhou-se, na época, uma pessoa de São Paulo, que veio para a Serra Caiada pregando ilusões. E, nesse intervalo que esse cidadão era prefeito da cidade, teve o recenseamento do IBGE. Quando veio o recenseamento do IBGE, na época, o atual prefeito não deu atenção logística ao IBGE. Não estava na cidade, não deu o suporte necessário de alguém para direcionar a equipe, para saber onde eram as divisas do município. Então, os recenseadores que vieram, na época, para a Serra Caiada, ficaram soltos, fizeram o trabalho de todo jeito. E, então, a cidade foi prejudicada. Não subiu para 0,8, permaneceu no 0,6. E, então, de lá para cá, a cidade, o IBGE não tem feito os recenseamentos, né? Em nenhum território nacional tem recebido recenseamento do IBGE. É só por estimativas que eles têm feito. E Serra Caiada continuou recebendo, né, o mesmo valor que determinadas prefeituras que têm 2 mil habitantes. Ora, quem tem 2 mil habitantes, que recebe FPM igual a mim, que tenho quase 13 mil, logicamente, não é que eu vou dizer que estejam folgados, mas que tem dinheiro suficiente para manter todos os programas, para manter toda uma cidade funcionando.
E eu tenho quase 13 mil habitantes, né? Certo. E recebo igual uma cidade que de 2 mil habitantes. Então, é uma disparidade muito grande. Uma conta que não bate. Que não bate. Aí eu digo sempre assim, é igual um pai de família que recebe um salário mínimo e tem só um filho dentro de casa. Então, o dinheiro, se for organizado, consegue pagar água, luz, telefone, alimentação, né? Agora, pegue um salário mínimo e bote 20 pessoas dentro de casa para ver se você consegue. Com esse resultado aí, então, a Prefeitura de Serra Caiada vai tomar um fôlegozinho, digamos. Vai tomar um fôlegozinho, aí vai ter um aumentozinho significativo de 30%, que nos ajuda demais. Mas olha quanto a gente já perdeu de recurso para trás. É verdade. Né? Por conta de um mau administrador. Né? Por isso eu tenho sempre dito ao povo, olha, as pessoas, logicamente, que hoje as pessoas, por conta de todos esses escândalos políticos que teve a nível nacional, acaba que todo mundo mede os políticos do mesmo tamanho, porque é o que a Rede Globo diz, é que os canais de televisão diz, que todo político é assim, que político tal faz isso, que tarará, e acaba que isso acaba prejudicando a imagem de todos os políticos. Então, dentro da política, existem também homens e mulheres de bem, né, que tentam fazer, se não tivesse os políticos, né, os bons políticos. Aí, a questão de um voto é muito importante. As pessoas têm que se conscientizar dessa responsabilidade que eles têm a quem entregar um voto. Lá em Serra Caiada, nós fomos prejudicados por conta de quê? De um voto. Porque se tivesse um gestor na época que tivesse uma visão da responsabilidade que ele tinha com o povo, ele tinha chamado o pessoal do BGE, vamos sentar, tinha disponibilizado equipes para acompanhar os recenseadores, sim, teria mostrado as divisas do município como se deveria ter mostrado. Não se teve essa visão, e o que o município já perdeu quantos milhões para trás, né? E agora, a partir de janeiro, se Deus quiser, nós estamos na cota de 0,8, aí eu vou ter, se Deus quiser, mais a oportunidade de trabalhar ainda mais pela minha cidade, pelo meu povo. Bom, pessoal, a gente vai continuar a entrevista, né? Já está quase chegando ao fim, né? Eu acredito que as pessoas estão gostando. Estamos sendo transmitidos aqui ao vivo pela TWC, tá certo? Quero mandar um abraço para todos os amigos que estão me assistindo agora, né? Os colegas jornalistas de Natal que estão também nos acompanhando, né? O pessoal do 4º período de jornalismo da minha turma também está me acompanhando. E todos os seguidores das redes sociais. Muito obrigado. Vamos lá estamos quase finalizando, né? Vamos para mais uma pergunta. Você já se mostrou que é uma mulher de visão, determinada, e um dos seus projetos me chamou bastante atenção. O que inclui a cidade de Serra Caiada na rota do turismo. Para isto é preciso projetos audaciosos, como o que existe na cidade de Santa Cruz. Qual o seu pensamento em relação ao turismo? Uma vez que eu tomei conhecimento que o projeto que tem para Serra Caiada, também em uma rede social, a senhora compartilhou isso, e eu quero aqui perguntar se esse projeto vai sair do papel, quais são as dificuldades que é um mirante lá da Serra, um mirante da Serra, que esse projeto, se vier a sair do papel, creio eu, que vai realmente pegar a Serra Caiada e traçar na rota turística da região Trairi. Bom, é bom eu tenho sempre que me reportar um pouco atrás, porque toda a história, né, ela tem um começo, meio e fim. Sim. Serra Caiada, na gestão de Fausto, ele conseguiu tombar aquela serra como patrimônio do município. Aquela rocha, ela é de propriedade privada, mas que alguns anos atrás, quando o Fausto era prefeito, se estavam pensando em vender a pedra, como você sabe que tem muita pedreira ali em Serra Caiada, em Serra Caiada é Eloy de Souza, e estavam tentando vender parte daquela pedra justamente para o pessoal, as pedreiras... começar a trabalhar, comercializar, né? Extrair pedra, como fizeram com a pedra lá de Serrinha.
Aí, na época, Fausto correu e tombou a pedra, comprou a briga do povo, que era um patrimônio do povo. Sim. E, na época, até algumas pessoas não gostaram da atitude dele, mas ele fez isso, porque sempre eu admiro o Fausto, que ele sempre teve uma visão e tem uma visão visionária. E ele fez o tombamento daquela serra. Então, ela continua intacta porque alguém protegeu ela. É a questão da proteção, que eu venho lá da proteção dos meus pais, que eu digo. Sim. E da mesma coisa, quando um político ele ama o seu povo, ele tenta proteger o que é do povo. Então, ele protegeu aquela área. E aquela pedra, para vocês que estão nos assistindo, ela é a pedra mais antiga das Américas, né? Vale ressaltar isso. Vale ressaltar isso, a importância daquela rocha aqui para o nosso estado do Rio Grande do Norte. Então, aí está aquele patrimônio lá histórico, né, mundial, porque ela é uma das pedras mais antigas, uma das rochas, dos fragmentos rochosos mais antigos da América Latina. E, para quem não sabe, quando os continentes se romperam no período pré-cambriano, que foi onde houve a grande explosão na Terra, então a metade dela está lá na Groenlândia, na África do Sul, e a outra parte dela está aqui no continente, aqui no Rio Grande do Norte, aqui cravada em Serra Caiada. São feitos estudos para comprovar isso? Tem esses estudos pela Universidade do Kansas, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, isso tem tudo registrado nos estudos. De geólogos importantes que vieram de fora do país, que fizeram todo esse levantamento. Foi detectado que ela tem os fragmentos vulcânicos ainda desse período pré-cambriano. E o que a gente tenta, no decorrer desses anos, é justamente tentar conseguir recursos para a gente fazer a construção desse mirante ali na Serra, para a gente dar uma alavancada no turismo da nossa cidade. Sim. A gente tenta, Robinho, quando vocês passam ali, que vocês veem sempre a prefeitura fazendo obras ali na margem da BR, calçamentos, infraestrutura, fazendo asfalto, que a gente já fez um calçamento de uma outra margem da BR, porque eu vejo assim que a BR, a 226, ela é uma fonte de renda para muitas cidades. E eu vejo que aqui Tangará usufrui muito da margem dessa BR. Tem outras cidades, tem ali Cajazeiras também, que a gente vê que o povo vive da BR. Eu acho assim, Socorro, porque nós estamos na região Trairi, nós estamos na rota do turismo. Na rota do turismo. Hoje a cidade que alavancou assim, deu um salto imenso na questão turística, é a cidade de Santa Cruz. E nada mais justo que Serra Caiada, Tangará, usufruir dessa BR, né, um tráfego imenso para atrair o turista, né? E esse projeto que você tem aí, eu acredito que vai assim realmente trazer Serra Caiada para grandes visitas, né, para ônibus turistas e assim gerar renda e emprego para a cidade. Hoje a gente já temos um fluxo de turístico que vem para a cidade, de escaladores. Hoje, no universo dos escaladores, eles dizem que Serra Caiada é a pedra-mãe aqui do estado, que é bom para eles ensinarem. Vem muitas pessoas dessa área que vêm para ensinar novos escaladores lá em Serra Caiada. Vem também muito turismo também escolar, que as pessoas vêm de Natal para conhecer a pedra. Hoje o que falta é que a gente tenta despertar no nosso povo essa visão empreendedora da própria cidade, que não é só o poder público, mas que as próprias pessoas da cidade, elas olhem para aquilo ali e vejam que aquilo ali também é uma fonte de renda riquíssima ali para o nosso município. Agora, com a estruturação desse mirante da Serra, eu tenho certeza que nós vamos conseguir atrair ainda mais o turismo ali para a Serra Caiada de uma forma mais forte, né? Mais forte. Esse mirante já tem o projeto? Nós já desenvolveu? Já temos o projeto, já temos o recurso assegurado, que foi uma emenda do deputado Fábio Faria, já está assegurado desde o início do ano. Não conseguimos ainda colocar em prática ainda, já está na Caixa Econômica. Pode dizer o valor ou prefere não? Não, Robinho, o projeto todo, que ele foi dividido, o projeto todo deu em média de quase 2 milhões de reais. Mas como a gente não conseguiu o recurso todo para o projeto, então a gente vamos começar primeiro a fazer uma parte e depois fazer a segunda etapa do projeto. Então, a parte Além do mirante lá, o pessoal pode esperar o quê após o projeto concluído? O que é que vai ter? O projeto completo do mirante é o seguinte, tem toda a parte de estrutura física,
para cima, onde é uma imensa cruz que tem lá em cima, muito bonita, onde eu quero que as pessoas, o turismo religioso, quando vem primeiro, passe em Serra Caiada, suba ao mirante, vá aos pés da cruz, fazer uma cruz linda que quem passar na BR vai ter uma visão assim fantástica. A iluminação também toda em cima, que hoje não temos iluminação, não temos estrutura nenhuma, é só a pé da rocha crua hoje que nós temos lá. Então tem todos os pontos de apoio, de suporte para a subida da serra. Aí tem esse grande caramachão, tem uma cruz imensa, onde as pessoas vão subir, que vão poder tirar foto no centro da cruz. E a outra parte do projeto é um projeto que é a parte de baixo da serra, onde a gente quer fazer um museu, onde a gente vai contar a história da cidade, toda a questão da fauna, da flora, a história da própria rocha, pegar os fragmentos vulcânicos que tem lá, com toda a parceria com a Universidade Federal, e a gente fazer com que as pessoas cheguem em Serra Caiada, entre no Museu da Serra, conheça a história da serra, de todo esse período pré-cambriano, como aconteceu essa explosão, aí olhar o que nós temos de fauna, de flora, porque ali é riquíssimo. Nós temos ali enrostido naquela rocha ali várias águias que, em determinados horários da tarde, elas começam a sobrevoar a serra. É muito bonita a história da nossa serra. Bom, pessoal, estamos chegando já ao final da entrevista. Eu vou rapidinho, eu vou fazer aqui para terminar a nossa entrevista, umas definições. Eu vou falar um nome e a senhora vai dizer o que pensa, vai definir em uma palavra. Fé. Deus. Amizade. É necessário para o ser humano se sentir forte. Família. A base de tudo, Robinho. Paz. Paz a gente tem em Deus. E temos que estar construindo a paz todos os dias. Brasil. Eu ainda acredito no Brasil. União. União é que constrói e reconstrói. Um povo unido cresce, um povo desunido se acaba. É igual família, tem que ter união também. Conhecimento. É necessário para a vida. Comida preferida. Galinha caipira. O que é ser feliz? Ser feliz é ser grato a Deus por tudo. Socorro, quero agradecer imensamente sua presença aqui no programa Frente a Frente com Robson Freitas. Foi o primeiro programa de muitos que virão, pessoal. E esteja à vontade para fazer suas considerações finais. Bom, Robinho, eu quero agradecer a Deus, agradecer o convite, a seu carinhoso convite, agradecer a toda a equipe aqui da TV WC, aqui da cidade de Tangará, agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, dizer que foi um prazer imenso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, do nosso bate-papo, né, Robinho? Foi prazeroso, né? Foi prazeroso, muito bem, muita vontade aqui. E convidar vocês a visitarem minha cidade, né, a conhecer a nossa serra, né, e muito feliz de estar aqui com vocês. Então, só que Deus abençoe vocês e que com as poucas palavras que eu falei, que eu tenha de alguma forma ajudado, colaborado. E assim, Socorro, sinta-se à vontade, né? Eu, Robson Freitas, para quando precisar, estamos de portas abertas para qualquer tipo de entrevista, esteja à vontade, estamos aqui para ajudar e colaborar, não só com o município de Serra Caiada, mas de toda a região Trairi e de Tangará. Foi um prazer tê-la aqui hoje. Obrigada, Robinho. Então é isso, pessoal. Por hoje foi essa entrevista. Vamos aguardar a próxima. Tchau. Gostei, Robinho. Quer fazer outra? Agora vamos tirar os microfones.